espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar, confiar, ter certeza e se animar. A gente não pode perder, em hipótese alguma, o ânimo, né? Você está sempre com ânimo para frente, para cima, né? Então o ânimo. Então a Bíblia é um livro de regras, de normas, de princípios, né? Espirituais. E quando você crê na palavra, coloca em prática, você é um vencedor, você é uma vencedora e você vai vencer esta fase. Creia na vitória, esperar não é evidentemente ficar de braços cruzados, como disse a pastora, tem que se movimentar, levantar, reagir, o importante é isso. E a primeira movimentação é a tua mente. Se na tua mente você dizer assim, eu não vou fazer isso e acabou. Aí você pode até andar, você pode até se movimentar, mas se a tua mente está bloqueada porque você não está afim, então realmente a coisa não anda e não vai. Então tudo começa, pastor, com a mente, né? Com o que a gente pensa, o que a gente quer. Às vezes tem gente que está sentado, vamos assim dizer, usar esse termo, e a mente está até produzindo, ele quer fazer, ele faz. Então o andar não é literalmente andar com os nossos pés, tem que começar com a vontade interior, a mente funcionando para algo positivo, né? Sempre, e o seu coração tem que estar sempre limpo, sempre perdoando, sempre dialogando, não deixando nada para trás, resolvendo seus conflitos, tanto com você mesmo quanto com pessoas. Por quê? Porque é muito importante, a gente vive uma vez só, é uma vez só, e você não pode viver a vida do outro, você tem que viver a sua. Então se você vive bem, você não deixa rastro para depois ter que ir lá consertar aquilo que você fez de errado, entende isso? Então a nossa vida, ela é muito preciosa, ela é muito valiosa. Por isso você vê aí quantas pessoas te procuram, porque você ajuda pessoas. Então você é preciosa, você é valiosa. Então é muito importante quando a gente entende isso, você é uma pessoa leve, feliz e abençoada, não para ficar aí trancada no seu próprio baú, não. Para abençoar vidas, abençoar pessoas e tudo que você aprende é para você ajudar aquele que ainda não sabe. O fraco, o carente, o necessitado, o desprezado, o triste. Quantas pessoas tristes que você tem levantado o ânimo para entender certas situações que nós não entendemos muitas vezes. Mas quando Deus está junto, nós temos forças para enfrentar. Demora para entender, não é verdade? Mas forças para resolver, para enfrentar, ela vem de Deus. De nós mesmos não conseguimos nada, mas é Ele que dá força, entendimento, sabedoria, equilíbrio para resolver situações e conflitos tão difíceis nesses últimos dias. Deus está com você, Ele age, Ele opera, Ele te livra e cuida de você. Você entende isso? Diga, eu recebo esse Deus na minha vida, que se não fosse Ele eu não suportaria o que eu estou vivendo nos dias atuais. E Ele quer fazer parte da sua tristeza, da sua alegria, dos seus momentos difíceis. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é porque está escrito que eu vou ter que passar por aflições, mas Ele diz o quê? Se anima, mesmo diante dessa luta, eu estou com você. Você vai conseguir passar por essa tribulação, deserto, seja o que for que você chame isso. Mas uma coisa eu sei, Ele não te abandona, mesmo que todo mundo te abandone, Ele jamais esquece de você. Diga, Deus não esquece de mim, pastor Edson. Graças a Deus, é verdade. Deus não esquece da gente, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso e Deus está sempre nos dando a direção. Olha que interessante, em Deuteronômio, capítulo 4, se você ler todo o capítulo, você vai entender, mas eu quero destacar alguns versos aqui à parte, para uma primeira palavra do dia. Aqui a gente vê Moisés, o líder que Deus levantou, e Moisés aqui ele exorta, encoraja o povo à obediência. Então a gente sempre observa isso, que Deus, quando Ele levantou os seus profetas, as pessoas, tanto do Antigo Testamento, do Novo, tudo que Ele levantou foi justamente para mostrar o caminho da salvação, né? O caminho da verdade, né? E sempre Ele instruiu com os seus mandamentos, né? Eu achei interessante aqui no verso 31 de Deuteronômio 4, diz assim,
No verso 30 diz assim, quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Não é? É interessante aqui o que Deus está falando aqui. Então, Deus, não é Deus misericordioso, não te desamparará. Isso ele estava falando com o povo lá de Israel, quando então Moisés estava ali sendo boca de Deus para instruir aquele povo obedecesse os mandamentos de Deus, que o povo pudesse realmente cumprir ali o que Deus estava pedindo para eles fazerem. E a Bíblia fala que Deus ele é espírito, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então a gente tem visto, né, isso já desde do início, quando Adão e Eva pecou, mas agora os tempos atuais, né, o momento que a gente está vivendo, a gente está vendo quanto cinismo existe em muita gente, né, pessoas que não temem a Deus, hipocrisia, as pessoas se levantando, né, contra a palavra de Deus, as pessoas desprezando, zombando da palavra de Deus. Né? A gente sabe que estamos vivendo tempos difíceis, diferentes. Né? Quando eu falo difíceis, por quê? Porque de fato o que está acontecendo está na palavra, está registrado na Bíblia sobre esses tempos angustiosos, tempos em que você está percebendo aí a frieza das pessoas com relação às coisas de Deus. Então a Bíblia já nos alerta com relação ao tempo presente. Tipo assim, e a tendência, queridos, é muito importante essa palavra aqui, que essa palavra para encorajar a sua fé. Não é uma palavra para desanimar você, pelo contrário. Mas entender que essa coisa que às vezes você está sentindo e percebendo, né, quem é um pouco espiritual vai notar, essa frieza, as pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, né, ridicularizando a nossa fé. Então, ou seja, isso aqui chama-se apostasia dos últimos tempos. Então já estamos vivendo, nós acreditamos nisso, que já está acontecendo isso nos dias atuais. A tendência é piorar. Por isso que você tem que conhecer os princípios da palavra de Deus, viver, não negociar os princípios e viver a palavra. E viver a palavra de Deus. E não ter medo de dizer que é um cristão, que tem Jesus Cristo, que serve a Jesus. Né? Se posicione. Eu sou um filho de Deus, sou uma filha de Deus, sou um servo do Senhor. Não negue a sua fé. É isso que nós temos que entender. Olha que interessante. Em 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Você vê que mais uma vez, ontem nós falamos isso, né? Que nós focamos essa semana pelo menos, a gente tem dito bastante sobre isso, a gente sempre foca aqui a palavra de Deus e a oração, né? A palavra e a oração e palavra, as duas têm que andar juntos, né? Então nós temos que compreender, queridos, sobre essa questão aqui desta a apostasia, quando diz aqui os últimos tempos, né? E é o Espírito Santo que fala aqui aberto e profeticamente, os últimos tempos. Então é Deus que está falando aqui. É Deus que está falando. Então o que a gente tem que se cuidar, se você é um cristão? Para que você não seja contaminado com a frieza espiritual, né? Com a frieza espiritual de muitas pessoas.
Por isso que a Bíblia fala que existe o quente, existe o morno e o frio. Que eu devo ser quente ou frio. Se for morno, o que é uma pessoa morna espiritualmente? É aquela que concorda com tudo. É aquela que aceita as coisas erradas e supostamente as coisas certas. Não é? Quer dizer, a pessoa morna espiritualmente, ela nem incomoda o inferno, porque ela está de acordo com tudo. Ela está de acordo com as coisas erradas. Né? Quantos cristãos eles professam a fé em Jesus? Certamente não é você que está me ouvindo, não é essa pessoa, provavelmente. Mas existe muitos que se declaram sua fé em Jesus, mas na sua prática, na sua vivência diária, ele contradiz a sua fé. Né? Ele contradiz a sua fé. Então isso aí tem a ver com essa apostasia aqui. Então esse termo, últimos tempos, aqui conota aqui um período de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Né? E ele ainda diz, apostatarão alguns da fé. Alguns, então não é todo mundo. Né? Mas nós temos que se cuidar para não perder a fé, né, pessoal? Então, a Bíblia fala que eles vão apostatar. O que é isso? Eles vão negar as doutrinas essenciais do cristianismo. Olha só. Eles vão negar, né? Eles vão negar as doutrinas essenciais do cristianismo. Então, você tem visto no mundo todo essa orquestração do mal, ela é global. Ela não é só no Brasil, obviamente. Ela é global. Né? E no Brasil também ela está criando um corpo. Você está entendendo? Então nós temos que entender isso aqui. E nós temos que compreender que Jesus, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então, eu gosto de frisar isso aqui. Gosto de frisar porque quem é o meu Deus? É Jesus Cristo. Meu Deus tem nome, é Jesus Cristo. É Jesus de Nazaré. É Jesus que deu a sua vida. É Jesus que foi pregado ali naquela cruz. Quem acompanhou a gente aqui semana passada, que nós fizemos a campanha do Calvário aqui, né? Então, inclusive, se você não pôde ouvir, essa campanha do Calvário está toda ali no nosso canal no YouTube. Durante 5 dias ministramos aqui, falando justamente de Jesus, né? Do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Foi muito forte ali aquela campanha, estou recebendo várias informações desta campanha que desenvolvemos aqui, um ensinamento seguido de segunda a sexta da semana passada. Né? Então, é importante nós entendermos isso aqui, para que você, meu amado e minha amada, não seja contaminado, tá certo? Então a gente está, quem nos acompanha aqui toda essa temporada, estamos aqui ministrando essa palavra aqui no rádio, só aqui na Marumbi, estamos só na Marumbi há 16 anos e 3 meses já, ministrando, e sempre pautamos na palavra e na oração. Né? E quem acompanha e percebe, nota o quê? Nós estamos pregando a mesma palavra todo esse tempo. Tá? A diferença é o quê? Que nós estamos vivendo um tempo que estão acontecendo coisas que até então nós ainda não tínhamos vivido. Né? Essa coisa mundial, essa orquestração, essas mudanças do mundo e no Brasil também. E a gente sabe que no Brasil ainda tem um outro viés também, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que também acontece isso, mas nós não podemos baixar a guarda. Nós somos soldados de Cristo, né? Nós servimos a Jesus Cristo, o nosso general é Cristo, e é Ele que está conosco. É Ele que vai nos garantir a vitória. É Ele, tá certo? Então, outra coisa que ele diz assim, olha, nos últimos tempos haveria, ele fala, espíritos enganadores. Presta atenção nisso aqui, espíritos enganadores, ou seja, os falsos mestres, né, estão ensinando doutrinas inspiradas, preste bem atenção, inspiradas em Satanás. E é interessante que eles podem até guiar líderes descuidados e desviados. Né? Então a gente está vendo aí a deturpação do evangelho. Né? Então a gente tem que ficar esperto, pedir discernimento espiritual, certo? Então o que eu tenho dito? Se você orava, ore mais. Se você se consagrava a Deus, se consagre mais. Se você lia a palavra de Deus, continua lendo mais. Você está entendendo? Então, não, como eu digo aquela linguagem, não baixar a guarda, né? Você não pode achar, tá tudo, porque o mundo espiritual é o seguinte,
é interessante isso aqui. Quando está tudo em silêncio, pode ter certeza, o diabo está aprontando, está armando, entendeu? Então é mais ou menos isso, né? Então não posso falar umas coisas aqui, mas é mais ou menos isso. Quando o inimigo, a oposição maligna está em silêncio, pode ter certeza, eles estão querendo achar alguma brecha aí para atrapalhar, né? Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que mostra, o Espírito Santo que está na palavra, não é? E mais um texto aqui para encerrar essa parte. Em 1 Timóteo, capítulo 2, fala justamente sobre a oração, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, né? Ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Agora, olha só interessante isso aqui, pessoal. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Tá? Para orar em todo lugar. Tá? É orar em todo lugar. Levantar mãos santas sem ira, sem contenda. Por isso nós somos da paz. O cristão verdadeiro, ele quer paz. Ele quer transmitir paz. Né? Nós não somos da confusão, da encrenca, né? Da briga. Nós somos o quê? A nossa briga não é contra pessoas, né? Então nós temos que entender que nós temos que interceder. Então, se você analisar o verso 2 aqui, diz que nós devemos orar pelos reis e por todos que estão em eminência. Então, no Brasil não é monarquia, né? Então é presidencialismo. Então tem presidente da república, tem os governadores, né? Tem os prefeitos, tem os vereadores, aí tem os deputados estaduais, federais, senadores, tem a área da justiça, do judiciário, que a gente fala os poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Executivo, que executa, que são os prefeitos, governadores e presidente da república, não é? E isso aqui eu estou falando de autoridade, que a Bíblia está falando que a gente tem que orar para Deus fazer a obra, porque eles não têm noção. Tem muitos que fazem coisa certa e outros fazem coisa errada. Então, tem que orar por eles. Que Deus tenha misericórdia deles. Eles são autoridades sobre nós. Né? Eu não estou falando de política, nem de partido, nada disso. Estou falando de coisa bíblica. A Bíblia recomenda que nós temos que orar. Você está entendendo? Orar para Deus agir, para Deus ter misericórdia e assim por diante. Então, e tem o legislativo, que é o quê? Que são as câmaras municipais, os vereadores, onde é feito as leis ali do município também, não é verdade? Tem ali os deputados estaduais de cada estado, os federais, os senadores, não é? Então são pessoas, esse pessoal todo que eu mencionei, quem colocou lá? Foi eu, foi você, foi os eleitores, não é verdade? Então eu estou dando um ensinamento, porque a Bíblia fala sobre isso, a gente orar. Então na época era rei, né? Nós não temos rei. Né? Mas tá entendendo? Então você tem que orar. Orar pelo seu bairro, pela sua cidade. Aí orar. E aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai entrar com justiça. Deus vai fazer. Deus vai fazer o que nós não podemos fazer. Mas a orar você tem que orar. Você não pode ser um soldado fraco. Tem que ser um soldado que vai orar. Todo mundo pode orar. Todo mundo, é só querer. Orar, entrar na batalha da oração ali, juntos ali. Aquela frase que eu tenho dito, né? Juntos com Jesus somos mais fortes. E eu falei o executivo, o legislativo, e tem o judiciário, né? Tem o judiciário, tanto a nível de Estado, de Brasil, lá o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né?
aquela corte máxima ali da justiça, e tem a justiça, enfim, tem várias varas da justiça aí, mas então a gente já menciona executivo, legislativo e judiciário. Temos também o exército, a marinha, a aeronáutica, né? Tem as polícia civil, polícia militar, na verdade a polícia rodoviária, estadual, federal, aí, as guardas municipais, tudo isso, né? Você vê, é autoridade. Então nós temos que orar. Por quê? Porque muitas autoridades estão batendo cabeça. Né? Então nós temos que orar para esse pessoal aí. Tem que orar. Gente boa, gente maravilhosa, porém alguns acabam extrapolando ali. Mas por quê? Porque alguém que está acima dele está mandando. Você está entendendo? Então nós temos que clamar a Deus. Então, meu amado, minha amada, você não está ouvindo esse programa à toa. Isso aqui é importante, que é tudo bíblico. Eu estou sempre trazendo uma linguagem aqui mais simples possível para você compreender. Talvez você que está me ouvindo aí, você é muito inteligente, pastor, isso eu já sei. Esse é o problema de muita gente. Quantas pessoas dizem, eu sei disso. Sabe, mas não faz nada. Sabe, mas não se posiciona. Sabe, mas não toma atitude. Você está entendendo? Então, o que tem de gente que sabe, mas não faz. Sabe que tem que fazer, mas não faz. Sabe que tem que agir, mas não age. Sabe que, entendeu? Então, só o saber não resolve. Até tem um lema de uma faculdade que a gente fez, fala, não basta saber, tem que saber fazer, não é, pastor? Um lema de uma faculdade que nós fizemos, né? É esse lema dela, acho que é lema mesmo que fala. Né? Não basta saber, tem que saber fazer. Né? Então é isso, então nós vamos clamar. Então daqui a pouquinho nós entramos em oração, em nome de Jesus, e nós vamos clamar pela nossa nação, pelo nosso país, pela sua cidade. Você mora em Curitiba? Ore por Curitiba. Você mora em São José dos Pinhais? Ore por São José dos Pinhais. Qual é a tua cidade? Eu moro em Campo Mourão. Ore por Campo Mourão. Eu moro em Toledo. Ora por Toledo aí no Paraná. Eu moro em Brasília, meu irmão. Ora 24 horas por Brasília. Ora aí, meu irmão. É assim que funciona. Tem que orar. Onde eu moro, eu tenho que abençoar a cidade que eu moro. Eu moro em Curitiba, então estou orando por Curitiba. Tá certo? É assim. Então, cada soldado, nós somos poderosos através de Jesus Cristo. Nós temos uma arma poderosa que o mundo sem Deus não tem. A oração, o poder. E quando nós clamamos, Deus age. Quando nós falamos, um texto que eu venho repetindo constantemente, palavras de Jesus, em João 15, verso 7, Jesus diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então nós vamos clamar. Então nós vamos clamar. Porque nós oramos aqui todo dia, né? Por cura divina, salvação, libertação, bênção financeira, tudo isso é importante. Mas nós temos que orar por mais coisas também. Então que nós possamos formarmos no dia de hoje uma corrente de oração, de norte a sul, leste a oeste, nós vamos clamar, nós vamos buscar. Eu vou pedir aqui profeticamente, 12 pessoas, preste atenção no que eu vou falar agora, algo assim que veio na cabeça agora aqui, eu creio que é de Deus. 12, você está entendendo? 12, pelo menos 12 pessoas, 12, que vão poder mandar pelo nosso WhatsApp agora e dizer, eu estou, 12, pelo menos 12 estados da federação, pelo menos 12. E você vai falar a sua cidade e o estado que é a sua cidade aí, se é Paraná, São Paulo, Rio e assim por diante, e vai falar, tamo junto, pastor, estamos nessa intercessão pela nação. 12. Será que tem 12 pessoas que podem, eu sei que tem muito mais que isso, mas é um número profético, né? 12 pessoas, você vai escrever agora para mim, depois eu vou ver o teu nome aqui. O teu nome, a cidade que você está nos ouvindo e o estado, representando como um soldado. Fala, pastor, estou aqui. Eu sei que vai ter muita gente que tem vontade de fazer isso, mas eles não têm acesso ao WhatsApp, não pode mandar mensagem, não tem como. Mas só profeticamente 12 pessoas. Se você entendeu, mãos à obra aí, em nome de Jesus. Vamos para a oração, pastor? Vamos clamar então? A pastora Eva vai começar essa oração. Então já pode soltar a chamada da oração, nós vamos entrar direto na oração e depois entra a música aí, em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. É chegado o momento que você aguardava. Portas estão sendo abertas. Muralhas estão caindo. Deus está agindo em sua vida
através das orações do programa Agindo Deus, quem impedirá? Deus dos milagres, Deus das maravilhas, a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados, e nós cremos que este é um momento em que milhares e milhões de pessoas se prostram na tua presença, porque o nosso Brasil é rico, é próspero e tem pessoas maravilhosas, de unção, de graça, que servem um Deus vivo, grandioso e poderoso. E nesta manhã todos se posicionam numa só fé, numa só certeza que o Senhor está agindo, está operando, está transformando corações, famílias, situações, e por mais difícil que sejam as guerras, lutas, batalhas e desertos, o Senhor sempre age, o Senhor sempre opera nos momentos difíceis da vida das pessoas. O Senhor é aquele que realiza milagres, prodígios e maravilhas, e muitos se prostram agora, não diante de um problema, não diante de uma luta, mas diante de um Deus vivo, grandioso e poderoso, que faz aquilo que Ele quer e do jeito que Ele quer, porque o Senhor é dono de tudo. No Salmo 24 declara que o Senhor é dono da terra e das pessoas. É o Senhor que manda, é o Senhor que governa, é o Senhor que gerencia, é o Senhor que tira, é o Senhor que coloca. E nós cremos que foi o Senhor que colocou esse ouvinte nesta manhã para ouvir estas palavras que edificam, que consolam, que levanta essa pessoa para guerrear as guerras, para pelejar as pelejas, porque o Senhor já está à frente, destruindo essas muralhas, destruindo fortalezas ocultas muitas vezes, mas o Senhor tem o seu exército de anjos poderosos para guerrear no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra o inimigo que usa pessoas. As pessoas são queridas, amadas e maravilhosas, mas o Senhor usa o fraco, o frágil, aquele que não tem entendimento e não tem conhecimento. E nós cremos que essas pessoas serão transformadas, impactadas, porque a nossa oração pode mudar o Brasil, mudar o mundo, mudar situações, mudar famílias e fazer algo diferente, escrevendo uma nova história. E é nessa manhã que o povo se reúne, é nesta manhã que o povo declara: caia por terra a miséria, caia por terra a peste, a praga, a doença, a briga, a intriga, a confusão, aquilo que atrapalha e que tira a sua glória e a sua presença. Nós declaramos, ó Pai, que essa família que se reúne e se une nesse propósito de clamar pela nossa nação. O Senhor está vendo, ouvindo o clamor de cada um, desde a casa mais simples, lá no sítio, na chácara, na fazenda, no canto do mundo. O Senhor ouve a oração daquele sincero, que está com o coração aquebrantado e pedindo as tuas misericórdias, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e o Senhor ouve a oração de um coração aquebrantado, de um coração aflito, de um coração de um homem trabalhador, de uma senhora, de um idoso, de uma vovó, de uma criança, de um jovem. O Senhor ouve aquele que clama no deserto, nas águas, nas montanhas, onde nós estivermos. A tua palavra diz que nós temos livre acesso a falar diretamente com o Pai. E é isso que nós fazemos aqui, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário, unidos na fé dos nossos ouvintes, clamando pelas nossas autoridades, clamando pelos nossos superiores, por aqueles que estão acima, governando, gerenciando, administrando. Livra do laço do passarinheiro, livra da peste perniciosa, livra da confusão maligna, e que o Senhor venha iluminar os olhos, iluminar a mente dessas pessoas que estão em eminência, em evidência, superiores a nós, que eles possam, Pai, gerenciar e governar e administrar a nossa nação, porque pertence a Ti e não a nós. Nós somos apenas vasos, nós somos apenas instrumentos na Tua presença. E nós cremos, Pai, que o Senhor vai usar homens e mulheres, jovens e crianças, para fazer a diferença onde cada um estiver, Pai. Esta manhã
nós levantamos o nosso cajado da fé e da autoridade para dizer a este mar alto: aquieta-te, porque o Senhor mesmo declara que toda nuvem negra, que toda peste, aquieta-te, cala-te, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós declaramos, é em nome de Jesus que nós te pedimos que o Senhor coloque o seu manto de glória, o seu óleo sarador poderoso para desfazer as obras do mal, para desfazer as maquinações malignas que estão feitas e maquinadas nesta manhã, que estão sendo planejados nesta manhã por mentalidades fracas usadas pelo inimigo. Nós quebramos agora o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, em nome de Jesus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode descansar. E nós somos protegidos pelo sangue do Cordeiro, somos protegidos pelo exército de um Deus vivo e poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente, está aqui e está nos lugares que precisa estar hoje. Nós te pedimos por aqueles que estão tristes, que perderam seus familiares, pessoas enlutadas, pessoas que nesta manhã nem conseguem orar, porque estão acamadas, estão hospitalizadas e precisam também da nossa oração e do nosso clamor. Pai, entrego a vida da Ana, que perdeu a sua mãe hoje, está pedindo oração, que o Senhor seja o consolo nessa casa, nessa família, neste lar e todos aqueles que estão emanados nesta fé, que hoje tem forças para orar, para clamar, entregar cada ouvinte que nos ouve, que precisa de uma oração nessa manhã, começa a receber alegria, começa a receber paz, começa a receber renovo, começa a receber forças para gerenciar conflitos familiares, pessoais e no trabalho e na saúde, em nome de Jesus, porque estamos juntos nesta fé, juntos nessa certeza que cada ouvinte não está só, mas tem alguém orando com você, orando por você, fortalecendo os seus ossos, os seus nervos, a sua pele, a sua coluna, os seus pés e mãos, para avançar, para prosseguir, para continuar sendo sarados das suas feridas em nome de Jesus. E os humilhados serão exaltados em nome de Jesus. Pai, esta pessoa que ontem passou por humilhações na sua empresa, que passou por humilhações em alguma reunião que teve na sua empresa, nós declaramos agora que essa humilhação venha a ser um trampolim para ela crescer, que seja uma pedra hoje, mas para que ela possa passar por cima e crescer e avançar em nome de Jesus, porque não é as humilhações que recebemos que nos fazem diminuir, mas as humilhações que recebemos vêm para que venhamos crescer, aprender e usar isso para crescer e crescimento com a palavra de Deus em nome de Jesus. Você pode declarar isso? Os humilhados serão exaltados. Posso estar sendo humilhado hoje, mas o que Deus faz hoje, amanhã eu vou entender. E o Senhor vai exaltar esta casa, esta família, para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa essa água. Ao ser ingerida, se torna um santo, poderoso, maravilhoso remédio, que venha a ser um ponto de contato no corpo dessa pessoa, para eliminar essa enfermidade na garganta, nos olhos, na pele, no sangue, nos órgãos internos desse corpo que não consegue ter acesso a algum medicamento, que não pode, meu Pai, ir a um hospital, que não pode, meu Deus, ter um médico, mas essa água, ela pode se transformar num santo remédio, porque ela entra no organismo dessa pessoa e ela vai eliminar toda enfermidade, pedra nos rins. Eu falo com você agora. Saia desse organismo em nome de Jesus. Pedras sejam diluídas, dissolvidas, eliminadas em nome de Jesus. Dores, enfermidades que essa pessoa está passando nessa manhã. Nós declaramos em nome de Jesus o milagre, em nome de Jesus o médico dos médicos, entrando em ação agora e desfazendo as obras do mal, desfazendo essa dor, essa enfermidade, seja nas unhas,
seja nas quedas de cabelo, seja miomas, hemorragias, doenças infecto-contagiosas, tuberculose, renite, artrite, artrose, osteoporose, enfermidades no organismo dessa pessoa. Falamos com você agora. Saia desse corpo em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos, essa mulher que está sofrendo com dores nas pernas, varizes que doem à noite, enfermidades nas pernas, na perna direita, dores que andam por esse corpo. Solte essa pessoa agora em nome de Jesus. Vícios de bebida alcoólica, vícios do cigarro, em nome de Jesus, que essa pessoa seja liberta, curada, transformada. E você diga amém, eu recebo, eu tomo essa água e recebo renovo e paz. Em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração, baseado na Tua palavra que diz: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pela palavra, obrigado por esse momento de intercessão e por todos que estão conosco, orando com a gente, por todos os nossos intercessores, por todos os homens e mulheres que diariamente têm orado, clamado ao Senhor e também têm sido coluna na intercessão para orar por nós, por este projeto, pelo nosso ministério. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado também por aqueles que nos apoiam através da sua semente de fé, através da sua oferta, através de um agente de Deus que oferta voluntariamente a sua oferta mensal, alguns bimestral, trimestral, mas são pessoas que ajudam conforme a sua fé, a sua prosperidade. Abençoa, Senhor, abençoa cada um que tem colaborado incansavelmente, homens e mulheres, jovens e crianças, vovô e vovó. Abençoa aqueles que vivem da sua aposentadoria, que sempre vem a ter o governo federal, a Previdência Social sempre tenha recursos para pagar todos os aposentados do Brasil. Abençoa a economia da nossa nação. Abençoa, Senhor. Cremos que mesmo em tempos difíceis o Senhor pode fazer milagres e abençoar uma nação como é o Brasil, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa os assalariados que têm o seu salário garantido, abençoa aquele que tem a sua renda mensal, abençoa o seu ganho, a sua renda, o seu salário, o seu prolabore, e abençoa aqueles, Pai, que devido a essas mudanças mundiais, o seu comércio ficou fechado, a sua renda caiu, o seu salário diminuiu. Meu Deus, pedimos socorro, ajuda a todos que precisam de socorro, Pai, que a Tua misericórdia seja sobre todos que nos ouvem, Pai. Assim oramos e abençoamos este lar, essa casa, essa família, e a todos que nos apoiam sejam abençoados e prósperos em o nome de Jesus. Assim oramos e já te agradecemos por mais uma manhã de fé e milagres para todos sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Acesse o nosso site www.agindodeusquemimpedirá.com.br